Olá pessoal, se eu soltar esta caneta, o que vai acontecer com ela? Há pelo menos 3 possibilidades. Ela pode cair, ela pode subir ou ela pode ficar aqui parada, flutuando no espaço. Você deve estar achando estranha essa conversa, né? É porque você sabe que ela vai cair. Se eu estivesse aqui segurando um balão com gás, ao soltar o balão ia subir e você ia achar normal, porque você já tem esses conhecimentos. Até aí tudo bem. E para explicar essas coisas, o porquê dessas coisas é mais complicado. O avanço da ciência moderna, como já dissemos nos vídeos anteriores, se deu principalmente por causa de seu método, que é fundamentado em conceitos que veremos agora. O nosso tema de hoje é conceitos fundamentais do método científico. O filósofo Platão, que viveu na Grécia Antiga pouco mais de 300 anos antes de Cristo, ele disse que não é possível compreendermos o mundo na sua totalidade porque é muito complexo e nós temos as nossas limitações. Platão definiu a forma como a ciência trabalha até hoje. Como não é possível termos o conhecimento sobre todas as coisas, a ciência contenta-se com modelos. Depois de criarmos uma hipótese, nós construímos modelos. Com esquemas, gráficos, equações matemáticas, tudo o que pudermos para representar de forma satisfatória a realidade mais complexa que estamos tentando entender. Tudo geralmente começa com uma suposição. Você sabe o que é suposição? Suposição é uma coisa que não é. Admite-se que seja para ver como é que seria se fosse. A partir de agora, nós precisamos sair do mundo do eu acho. Vamos aprender como se pode ter certeza das coisas. Se você tem uma opinião a respeito de algo, em princípio você pode formular uma hipótese. Esta é a primeira palavra importante dentro dos conceitos que vamos ver hoje, que fazem parte do método científico. A hipótese é uma tentativa de explicação a respeito de algo, mas que ainda não passa de um eu acho. Toda hipótese está em uma condição que pode ser verdadeira ou falsa. É preciso avançar um pouco mais na busca do conhecimento para se ter informações mais consistentes a respeito disso que se está buscando. Como a gente faz isso? Como são as outras etapas desse processo? No vídeo 2 desta série, nós mostramos que Aristóteles postulou que objetos diferentes caem com velocidades diferentes. Mas não é assim. Galileu mostrou, fazendo experiências com planos curvos, que não é desse jeito. Se forem soltos da mesma altura uma pena e uma bola de chumbo, eles vão bater no chão com a mesma velocidade e ao mesmo tempo. Claro, se não houvesse o ar. O ar é que fez Aristóteles errar a sua hipótese. Mas ele pelo menos estabeleceu uma hipótese. Objetos diferentes caem com velocidades diferentes. Ao estabelecer uma hipótese, ela tem 2 possibilidades: ser verdadeira ou falsa. Esta é uma condição importante e necessária que se chama falseabilidade. No caso dessa hipótese de Aristóteles, comprovou-se que era falsa, mas isso aconteceu quase 2000 anos depois. Questionar, pôr à prova, ser cético, tudo isso é importante para a atividade científica. A aceitação de enunciados sem questionamentos ou cujo questionamento sequer é permitido não constitui ciência. O Sr. Karl Raimund Popper, um filósofo austríaco, ele disse o seguinte: o método da ciência é o método de conjecturas audazes e engenhosas, seguidas de tentativas rigorosas de falseá-las.
Só sobrevivem as teorias mais aptas. Nunca se pode dizer licitamente que uma teoria é verdadeira. Pode-se dizer com otimismo que é a melhor explicação disponível naquele momento. Estamos falando de hipótese ou teoria? Bom, são conceitos diferentes, mas estão interligados e classificados em uma hierarquia. A teoria é a evolução da hipótese. São hipóteses que já passaram por um processo de verificação. A teoria tem um status considerado válido de forma permanente, mas está sempre sendo testada e pode ser a qualquer momento substituída ou aperfeiçoada. Galileu questionou a hipótese formulada por Aristóteles, de que objetos diferentes caem com velocidades diferentes, e formulou outra hipótese, a de que objetos caem com a mesma velocidade e ao mesmo tempo, independente de como forem, desconsiderando-se o atrito com o ar. E foi além, ele fez experimentos práticos que já mostramos em vídeos anteriores, os quais confirmam como verdadeira a sua hipótese. Mas faltava ainda a compreensão a respeito da queda dos objetos. Por que se dava daquela forma? Somente depois de algumas décadas, Isaac Newton formulou a teoria da gravitação universal. E esta explicou não apenas como ocorre a queda dos objetos, dos corpos, mas como a Lua gira em torno da Terra sem cair, o movimento dos planetas em torno do Sol, como ocorrem as marés, e atribui uma causa comum a todos esses fenômenos apresentados. É importante distinguirmos teoria no sentido científico, que difere do popular. No popular chama-se de teoria qualquer ideia, geralmente usada com uma conotação negativa. É só uma teoria. Na ciência, teoria é algo muito mais amplo. É um sistema lógico cuja função consiste em afirmar sobre que condições se desenvolverão determinadas hipóteses, relacionando-as com fatos e constantemente aperfeiçoada ao longo do tempo com muito esforço. Outra característica da teoria científica é que ela permite previsões verificáveis. A previsão de que existe uma radiação fóssil cósmica que vem de todas as partes do espaço faz parte da teoria do Big Bang, a origem do universo. Quando essa radiação foi encontrada, foi descoberta, que vocês podem ver no vídeo 9 da série Explorando o Céu com o Estelário, a teoria do Big Bang ganhou mais credibilidade. Por fim, outro conceito importante no método científico é a lei. As leis científicas são curtas, simples e sempre verdadeiras. Muitas vezes, as leis são expressas em uma única expressão matemática. A lei da gravidade, por exemplo, diz que se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua, proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Tudo isso nós falamos e talvez você não conseguiu entender, porque é difícil explicar com palavras, mas o que está mostrado nesta fórmula diz tudo e de forma simples e precisa. A lei difere da teoria porque ela explica um determinado fenômeno e nada mais. Ela funciona. Até hoje usamos e percebemos a lei da gravidade e ela é satisfatória. Se enquadra no nosso mundo natural. Mas ela não explica como a gravidade ocorre. Por que uma matéria atrai outra? Como é que acontece essa mágica? Para isso precisaríamos de uma teoria. Que, aliás, a teoria da relatividade de Einstein consegue explicar. As leis jamais podem ser mostradas erradas e são aceitas como sendo universais e são os pilares da ciência moderna. Se fosse demonstrada falsa, então qualquer ciência construída a partir dessa lei estaria errada e em seguida o efeito dominó seria devastador. Na ciência não há dogmas, ou seja, verdades absolutas. Temos que reconhecer que somos falhos e as nossas conclusões, portanto, devem permanecer tentativas. Mas essa dúvida
ou a necessidade de se manter sempre com o pé atrás, que chamamos de ceticismo, não precisa ser levado ao extremo. Nós podemos, com certeza, afirmar que alguns fatos foram verificados com suficiente confiança para que possamos chamá-los de verdades. Nós não precisamos dar à sociedade da Terra plana um tempo de exposição igual ou mesmo qualquer tempo nas aulas de ciência. Temos que admitir que muitas teorias que foram propostas têm sido confirmadas até um alto grau e, portanto, podem ser consideradas como verdadeiras. Questionar as teorias é o que o cientista faz todo dia. E quando um cientista ou um grupo deles consegue encontrar uma explicação melhor, a teoria é substituída ou aperfeiçoada, sem demérito nenhum para a ciência. Muito pelo contrário, esta é a característica primordial da ciência moderna. Não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!